Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. O nosso muito obrigado. Também você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu gostei, também comentar os nossos assuntos e compartilhar com os seus amigos, professores da IBD, superintendente e também alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus tem uma palavra especial para o seu coração e certamente essa mensagem edificará também outras pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Nos ajude divulgando esse conteúdo para que o nome do Senhor seja glorificado por meio do canal Mensagem de Fé e Esperança. Por suas considerações, o nosso conteúdo que vamos estudar hoje é Vivendo em Constante Vigilância. É a lição de número 12, de 24 de março de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13, que diz: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A nossa verdade prática diz: a vigilância na vida cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Jesus falou várias vezes sobre a necessidade da vigilância. Uma das vezes em que Jesus toca no tema da vigilância, ele diz que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, em que hora da noite o ladrão chegaria, ele vigiaria e não deixaria ser arrombado, ser levado os seus bens. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 26, os versículos 36 a 41. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também fazer a leitura na Bíblia Sagrada, não só dos versículos propostos aqui na lição, mas de todo o texto, todo o texto de Mateus capítulo 26, desde o versículo 1 até o último versículo, para que você possa entender todo o enredo dessa conversa de Jesus com seus discípulos no Getsemane. A ideia dessa lição, como nós estamos tratando de batalha espiritual, é falar de que a vigilância espiritual é um tema totalmente necessário para a batalha espiritual. A gente precisa de estar atento, estar apercebido, estar alerta, estar acordado, porque o inimigo das nossas almas, ele nos ataca diuturnamente. Precisamos estar alerta quanto aos ataques do inimigo e precisamos estar alerta quanto à vinda de Jesus, que é o que mais vai estar falando aqui nessa lição. O foco maior é sobre a vinda de Jesus, mas precisamos estar atentos contra todas as investidas do inimigo das nossas almas.
aqui no nosso ponto de interação, né, interagindo com o professor, né, tem um textozinho que eu gostaria de ler, né, para você. O crente enfrenta cotidianamente uma batalha entre a carne e o espírito. É imprescindível atentar para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão com o Senhor, para que as fraquezas da natureza humana não sobreponham a vontade de servir ao Senhor com alegria e santidade. É para isso que precisamos estar atentos, porque nós temos uma luta diária. Né? Paulo diz que o espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o espírito e se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Né? O espírito quer que a carne não consiga fazer a vontade dela. A carne quer que o espírito não consiga fazer a vontade de Deus em nossa vida e que venhamos a fraquejar. Portanto, nós precisamos estar vigilante exatamente, né, contra essa luta que existe no mundo espiritual entre o espírito e a carne para não fraquejarmos espiritualmente. No nosso primeiro ponto aí, nós temos o significado da vigilância. O termo vigilância significa o ato ou efeito de vigiar. É o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Estarmos vigilantes é uma necessidade, portanto, em todos os aspectos da vida moral, da vida espiritual, da nossa vida psicológica. Enfim, nós precisamos estar alertas, estar vigilantes em todos os sentidos. Nosso primeiro item aí, né, do primeiro ponto, vigiar, estar alerta. A palavra vigiar, ou no sentido de estar alerta, ela aparece 22 vezes no Novo Testamento, mostrando que o ato de vigiar é uma necessidade de todo cristão, né? Inclusive, muitos dos nossos irmãos e irmãs caíram em tentação exatamente porque deixaram de vigiar em algum momento da vida. Estar vigilante, estar atento, portanto, é uma necessidade, né, da vida cristã. Quando Jesus ele vai orar no Getsemane, ele chama os seus discípulos, 3 dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e ele diz: ficai aqui e velai comigo, porque eu vou além orar. O versículo 41, né, do texto que nós lemos, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância aqui, né, que nós encontramos nesse primeiro item, é a precaução para que não caiamos em tentação. Todos nós somos tentados, né? Ser tentado não é pecado, porque todos nós somos tentados em algum momento ou em alguma área da nossa vida. O problema é quando damos lugar à tentação, né? Cedemos à tentação e caiamos aí então em pecado. Daí um hino da harpa cristã que diz: tentados não ceda, ceder é pecar. Né? Tentados não ceda. É inevitável que sejamos tentados pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Mas não é inevitável que permaneçamos de pé. Nós podemos sim, né, em Cristo Jesus, com a graça do Senhor, permanecermos de pé. O segundo item aqui vai falar sobre vigiar, né, no sentido de guardar, né, de cuidar. Esse sentido aqui ele vai aparecer mais, né, no livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 17, onde diz que
nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque são eles que velam pelas nossas almas como se fossem dar conta delas. Então, vigiar aqui, velar pelas nossas almas, vigiar pelas nossas almas, como se fosse dar conta dela, é o sentido de zelar por algo, né? Estar atento a algo, né? Cuidando de alguma coisa. Daí nós temos a ideia do vigilante noturno, por exemplo, ou mesmo do vigilante do dia, que tem que cuidar de um patrimônio, né? Cuidar de alguma coisa, porque ao final do seu turno de vigilância, ele deverá passar para o dono do estabelecimento, ou passar para o outro vigia, exatamente como ele encontrou. Passar para o outro exatamente como ele recebeu, né, no turno anterior, né, quando ele começou então a sua vigília. Né? Nós precisamos estar atentos, porque quando Jesus voltar, nós precisamos nos entregar a Ele exatamente como Ele deseja que estejamos, né? São e salvo, né? Fora de perigo no sentido espiritual. É bem por isso que Jesus nos conclama a vigilância, porque no dia do arrebatamento da igreja, nós precisamos estar exatamente como Jesus quer que nós estejamos. Os pastores devem cuidar das almas, zelar pelas almas, porque no dia da prestação de conta, esse pastor, ele deverá levar essas pessoas a Cristo exatamente como Deus deseja que elas estejam, né? Servindo ao Senhor. O terceiro item aqui do primeiro ponto vai falar sobre vigiar no sentido de ser sóbrio, né, de sobriedade. A palavra sóbrio significa moderado, aquele que não está sob o efeito de bebida alcoólica. Portanto, quando Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O sentido da vigilância aí é estarmos atentos, estarmos fora do efeito, né, do efeito, né, dos cuidados desse mundo. É no sentido de não estarmos embriagados com as coisas dessa vida, para que o inimigo das nossas almas não nos pegue despreparados, distraídos e arrebente com a nossa vida. No segundo ponto, o nosso comentador vai falar sobre Jesus no Getsemane. O primeiro item aí, nós vamos ter a definição, né, do termo Getsemane. Getsemane é assim indicado no livro de Mateus, também no livro de Marcos, né, também no livro de Lucas nós encontramos uma referência ao Getsemane como o outro lugar, ou como aquele lugar. O Jardim de Getsemane é também chamado de Jardim das Oliveiras. Foi onde Jesus ele passou os seus últimos momentos de oração antes da cruz. Para esses momentos de agonia, de dor antes da cruz, ele chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram, por óbvio, os mais chegados, né, do seu ministério, e diz: ficai aqui e velai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele vai mais adiante, deixa os seus discípulos ali, e ele vai mais adiante orar. E quando ele volta, ele os encontra dormindo. E ele disse: vigiai comigo. E ele vai orar de novo. Quando ele volta, ele encontra-os dormindo. E ele diz: dormi agora, porque é chegado o que me trai, é chegado o tentador. Era um momento onde Jesus, né, de fato já ia mesmo, né, ser levado à cruz, né, de qualquer forma ou de alguma forma, ele já iria mesmo ser levado à cruz. Nesse lugar, a Bíblia diz que Jesus suou grandes gotas de sangue.
O comentador Josh McDowell, no seu livro Evidências da Ressurreição de Cristo, aponta que outros personagens da história já tiveram também esse fenômeno de suar sangue. É uma situação onde a pessoa que está numa angústia que ultrapassa os limites da angústia humana tem a possibilidade de suar gotas de sangue. E outras pessoas ao longo da história já tiveram também essa amarga experiência, mostrando que esse fenômeno da vida cristã, da vida de Jesus, é um fenômeno que pode ser explicado à luz, né, da ciência. A angústia humana, né, que ultrapassa aos seus limites, aos limites naturais que o indivíduo possa, né, suportar. Portanto, a dor que Jesus passava naquele momento é uma dor insuportável, né? Uma dor insuportável. Ele não podia mais suportar aquela dor a ponto do seu suor se transformar em gotas, né, de sangue. No item 2 aí vai falar sobre a angústia, né, do Getsemane. A angústia do Getsemane é quando Jesus ele fala com seu discípulo: a minha alma está profundamente triste até a morte, ou a ponto de morrer. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. O pavor, né, de Jesus não era pelo fato de estar com medo da morte, como alguns pensam. Alguns dizem que Jesus teve medo de morrer. Ora, Jesus nunca teve medo de morrer. Certa vez ele disse: eu dou a minha vida e a tomo de volta. Eu dou a minha vida e tomo de volta. Isso mostra que Jesus jamais teve medo de morrer. Vários homens de Deus e mulheres de Deus enfrentaram a morte destemidamente. Haja vista Estevão, o primeiro mártir da igreja, né, da história do cristianismo, né, que nós conhecemos ali em Atos, no capítulo 8. Se Estevão não teve medo de morrer, muito menos Jesus teria medo de enfrentar a morte. O problema aqui é que Jesus ele estaria separado de Deus ao assumir os nossos pecados. Ele ficaria ausente do Pai. Ele teria a separação momentânea do Pai quando os pecados da humanidade fossem colocados sobre ele na cruz do Calvário. E exatamente isso que encheu a sua alma de tristeza. No item 3, aí, o cálice, né, a expressão usada por Jesus, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. Né? O cálice ou copo aparece como frequência na Bíblia e muito especificamente de uma maneira metafórica. É usada para indicar situação miserável, também indicar felicidade, cálice de tristeza ou cálice de felicidade. No Salmo de número 23, nós encontramos a expressão: o meu cálice transborda. Ali o cálice que se transborda para o salmista é um cálice de alegria, é um cálice de felicidade. No entanto, quando nós lemos no livro do Apocalipse, quando é derramado o cálice da ira de Deus, ou que Deus dá o cálice da sua ira para os ímpios beberem, o cálice ali é uma situação de tormento. O cálice ali é uma situação de amargura e de sofrimento. O sofrimento que Jesus teria que beber, a amargura que Jesus teria que passar, era exatamente o castigo da separação da cruz, né, a separação do Pai no momento da cruz do Calvário. Isso é percebido em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, e também Marcos, capítulo 15, o versículo 34. Estava chegando a hora, estava chegando o momento em que Jesus seria submerso na maldição da cruz. A Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Maldito o homem que for pendurado no madeiro.
É por isso que Paulo diz que Jesus fez-se maldição por nós. Ou seja, ele se fez maldito por nós ao ser pendurado no madeiro. E quando Deus, o Pai, olha para Jesus na cruz do Calvário, ele vê os nossos pecados sobre ele, ele esconde o rosto, ele vira o rosto. E exatamente nessa hora em que os nossos pecados estavam sobre Jesus, que mesmo o sol se escondeu, a terra tremeu, né? O sol, né, escureceu, fazendo com que a terra se enegrecesse totalmente. E houve trevas na face da terra. Nós encontramos, né, nos evangelhos. Né? E houve trevas. Tudo isso por causa dos nossos pecados que estavam sobre Jesus na cruz do Calvário. É exatamente esse cálice que Jesus não queria beber. Né? O cálice de estar separado do Pai por algum momento. E o cálice, né, o cálice de ter ali a agonia dos nossos pecados sobre ele com a ausência do Pai. Os nossos pecados não fazia, né, com que Jesus, né, quisesse em nenhum momento, né, deixar de sofrer por nós. Mas a ausência do Pai, Jesus não gostaria de passar em nenhum momento da sua vida. E ele teve que passar. Ele diz, passa de mim esse cálice se for possível, mas se não for possível, eu vou beber. E de fato não era possível passar esse cálice, essa agonia, né, do Filho de Deus. O terceiro e último ponto vai falar sobre exortação à vigilância. Né, no contexto escatológico, a vigilância em relação à vinda de Jesus. E aqui o nosso comentador vai dizer que se os cristãos da primeira hora deveriam estar vigilantes, muito mais agora, nós que somos a igreja da última hora. Se os nossos primeiros irmãos, eles deveriam estar atentos para a vinda de Jesus, muito mais agora, em que já se aproxima o momento glorioso da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na vida cristã, né, o nosso comentador vai dizer que nós precisamos estar vigilante em ato contínuo até a vinda de Jesus. Os sinais já mostram que Jesus voltará. Nós temos um hino na harpa cristã, o hino 401, que diz: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Todos os sinais apontam para a vinda de Jesus. A multiplicação das religiões, a zombaria da fé cristã. Recentemente nós vimos como que a escola de samba, Gaviões da Fiel, zombou do cristianismo. E não é só isso, muita zombaria tem sido feita contra o cristianismo, né, ao longo da história da fé, e muito mais agora, nesse tempo final. Tudo isso mostra que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Maremotos, terremoto, né, o ciclone agora na África, né, que devastou, né, uma boa parte, né, de alguns lugares da África. Tudo isso mostra que Jesus breve voltará. Pai contra filho, filho contra pai, né, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso nos mostra que Jesus breve voltará. Por isso, precisamos estar vigilante, né, para a vinda de Jesus. O terceiro item, vigiai e orai. Vigiar em oração. Vigiar em oração significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor. Né? Estar vigilante e manter a fidelidade ao Senhor. Não se apartando dele em nenhum momento. Vigiar em oração. Estar sempre buscando ao Senhor nosso Deus. E por fim, o espírito e a carne. Por que precisamos de vigiar? Jesus disse, porque a tentação, ela se aproxima. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Há uma luta constante entre a carne e o espírito, né? Paulo fala. O espírito cobiça contra a carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Portanto, nós precisamos estar vigilantes. A vigilância faz parte da nossa batalha espiritual. Até quando nós vamos vigiar? O nosso comentador responde: vigiar até a volta de Jesus. Estarmos vigilantes até a vinda de Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de curtir o nosso vídeo. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.